Muito bem, olha que imagem linda da nossa agenda 2017 da Milícia da Imaculada, agenda comemorativa aos nossos 100 anos da nossa obra no mundo, né? E também, claro, aos 30 anos da Milícia da Imaculada aqui no Brasil. E você, né, merece esse presente, merece se dar esse presente. Tá vindo amigo oculto agora aí, né? Tá vindo vários motivos para presentear. Por que não adquirir uma agenda da Milícia da Imaculada e dar de presente? Né? Amigo oculto se dá muita agenda, né? Exatamente. Ainda mais se for aquele que você vai sortear lá na hora. Aí a agenda é demais, você viu só? Então você pode ligar aqui no 3349-1015 ou então você pode ligar na rádio no 3384-3503 e adquirir sua agenda. Eu falei pra vocês, né, nessa semana ainda, que essa agenda ela é só um pretexto pra gente poder estar juntinho de você todos os dias e, claro, toda vez que você for olhar pra agenda, olhar os seus compromissos na agenda, rezar por nós, pela nossa obra de evangelização, lembrar da sua colaboração mensal, né? E assim manter essa obra de evangelização. Porque vocês sabem, né? Nós não temos veiculação comercial. O que mantém, Rodrigo, uma televisão é a veiculação comercial, são os comerciais, nós não temos aqui. Quem mantém a nossa televisão, a nossa rádio, revista, o site, é você, que é Milite, que colabora mensalmente conosco. Então fica desde já, meu muito obrigada. E você, também adquirindo a sua agenda, ajuda também na evangelização, tá bom? 3349-1015 3384-3503. Gente, hoje a nossa conversa aqui com o Dr. Rodrigo Correia é sobre calúnia, difamação e injúria. Eu tava falando de redes sociais, vamos continuar nessa vibe aí, pode ser? Pode. Então, olha só, hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Ela piora essas situações, porque o negócio vai como um furacão, né? Piora e muito. Né? Porque assim, quando você vai ver no Código Penal, as penas elas são postas entre mínimo e máximo. Por exemplo, calúnia de 6 meses a 2 anos. Injúria é de 1 a 6 meses. Então o que acontece? Por exemplo, se você realizou uma difamação onde a pena é de 3 meses a 1 ano, uma difamação realizada via redes sociais, você tem uma propagação muito maior. Então na hora que o juiz for condenar a pessoa por difamação, ele vai colocar a pena mais próximo de 1 ano do que dos 3 meses. Então, toda vez que a difamação, injúria ou a própria calúnia é realizada em vias das redes sociais, a propagação, Doniele, sempre é muito grande. E não tem controle, porque, por exemplo, igual agora, brincando aqui, acabei de postar que estaria na TV Imaculada. Em menos de 4 minutos da postagem até a entrada do ar, nós já tínhamos ali 20 curtidas. Então, assim, em 4 minutos, 20 pessoas já, pelo menos, sinalizaram que viram e gostaram. Imagina aquelas que viram e não gostaram, ou aquelas que viram e não se manifestaram. Então, assim, a propagação de calúnia, difamação ou injúria em redes sociais é a perder de vista. Né? Então, quanto mais for realizado em redes sociais, mais agrava o crime e a pena, ao final, será mais alta. A gente também tem que tomar muito cuidado, que a gente sempre fala isso, né? De deixar as nossas informações de uma forma mais discreta. Porque Exatamente. ocorrem casos também, eu não sei se isso também em que entra isso, né? Mas de pegarem, por exemplo, fotos de redes sociais e colocar, como já aconteceu em sites pornográficos de outro país. Exatamente. Isso aí, por exemplo, no caso, é difamação. Então, as meninas, os meninos, enfim, todo mundo gosta de colocar no Facebook aquilo que está fazendo no final de semana. E aí o que acontece? Às vezes a menina coloca uma foto de biquíni, uma foto diferente, e aí a pessoa mal intencionada faz o quê? Retira essa foto, porque não há proteção alguma, né, e coloca num site pornográfico, até de acompanhantes pela internet. Esse tipo de utilização de imagem, além de ferir os direitos de imagem, que porventura você pode pleitear um dano moral contra essa pessoa, incorre no crime de difamação. Deixa eu fazer uma pergunta, você falou disso agora. E quando você tem, por exemplo, a sua página, por exemplo, seu perfil de rede social? Eu tô usando rede social porque Sim. todo mundo tem muito acesso hoje em dia, né? Com Inclusive certeza. tem gente assistindo a gente ao vivo pela internet, nesse momento. Então, tempo real, a gente está alcançando o mundo inteiro, né? Sim. Quando, por exemplo, você tem um perfil, você acha um perfil com outro nome com as suas fotos. Olha aí, quando isso acontece, na verdade, você não tem como encaixar na difamação. Por quê? Porque a difamação seria justamente atacar a imagem que a sociedade faz daquela pessoa. E como, na verdade, está utilizando outro nome, você não tem como atacá-lo com difamação. Mas você poderia, por exemplo, ingressar com uma ação civil de indenização por danos morais contra a pessoa que vinculou a sua imagem sem a sua autorização. Isso se for, digamos, se for a imagens que não denigram a sua honra, mas se forem imagens que denigram a sua honra, aí sim a difamação e a indenização por dano moral, no caso. Tem uma pergunta aqui pra gente, falando assim, mesmo que uma pessoa seja suspeita, não se deve divulgar os dados pessoais nas redes sociais? Em qual dessas 3 se enquadra?
Eu acho assim, por exemplo, Diga. tá na moda agora, né? Aham. Tudo joga na rede social. Isso. Tipo, até um caso que aconteceu recentemente, né? A pessoa é suspeita. Aham. Importante a gente ressaltar, né, que enquanto não tiver tudo decidido, a pessoa é somente suspeita. Né? Exatamente. Tem muita gente brava por causa disso, mas é justamente isso. A pessoa é suspeita e aí, por raiva, vingança, sei lá o quê, alguém divulga os dados pessoais, onde a pessoa trabalha e tudo mais. Então, o detalhe é o seguinte. Essa divulgação de dados, aí você vai incorrer em danos morais. Mas vamos lá para a calúnia. Se fosse a divulgação dessa pessoa como suspeito de um crime, seria calúnia. Mas o crime de calúnia, ele é muito claro, lá no artigo 138 do Código Penal, quando ele diz o seguinte, que é imputar fato criminoso que você saiba ser falso. Então, por exemplo, se a pessoa é suspeita de um delito, igual o retrato falado, nós temos o retrato falado do suspeito que está desaparecido, e você posta o retrato falado, em tese, você não sabe que aquela imputação é falsa. Você acha que ele é o suspeito mesmo. Aí não teria problema criminal, tá? Na parte da seara criminal, onde você vai preso, paga a cesta básica, essas questões. Mas você pode ter um problema civil. Por quê? Porque mesmo preso ou mesmo suspeito, ele tem direito à honra e à imagem dele. Então, por mais que não se encaixe no crime de calúnia, se encaixa, por exemplo, numa situação de dano moral. Por exemplo, a gente vê alguns programas televisivos onde prendeu a pessoa em flagrante e expõe a pessoa lá e ela fica naquela situação constrangedora. Já coloca como, não só suspeito, mas coloca como o bandido. Exato, fica acusando ele de várias situações. Ali, nesse caso, como ele é realmente o suspeito, não seria calúnia. Por quê? Porque a televisão, ali o repórter, teria que ter certeza que ele é inocente e acusá-lo de algo que ele é inocente. Não é o caso. Né? Realmente, quem é preso em flagrante é porque cometeu algo. Mas expor a imagem dessa pessoa causa um dano moral. Porque, de repente, quando a gente vai estudar direito penal mais a fundo, a pessoa ela pode ser absolvida não porque ela é inocente, mas ela pode ser absolvida, por exemplo, por falta de prova. E quando ela é absolvida por falta de prova, ela foi absolvida. Em tese, ela não cometeu delito. E aí ela poderia ingressar com uma ação de indenização por perdas e danos contra a televisão, contra o jornal, contra quem lhe imputou isso. Então, colocou lá, eu tenho a foto de um suspeito, vou pôr no Facebook, ok, não será calúnia. Mas, dependendo da situação, você pode ser processado por danos morais e sofrer ali essa condenação. Tem outra pergunta aqui, olha só. Vazar fotos na internet, da Sara. Vazar fotos na internet também se enquadra como o quê, né? Calúnia, difamação ou injúria? Vazar fotos na internet. Acho bacana a gente falar disso. Esse é um problema que com a popularização das redes sociais e com os smartphones com câmera ocorre diariamente. Então veja, uma coisa é você acessar o computador de alguém e pegar essas informações e disponibilizar na rede. Isso aí não é nem calúnia nem injúria e difamação, é a lei da Carolina Dickmann, é outro tipo de crime. Mas, por exemplo, a pessoa está ali, está apaixonada, com um namorado, enfim, e passa determinadas imagens para o namorado ou para a namorada. Imagens íntimas, por exemplo. E aí, num rompante de vingança, porque o namorado está chateado ou a namorada está chateada, divulga essas informações em redes sociais. Quando isso acontece, essas imagens, né? Quando isso acontece, além da indenização por perdas e danos, nós temos o crime de difamação. Não é calúnia porque não é fato criminoso. Injúria pode até ser se a pessoa ficar ofendida, mas fica claro a difamação. Tem como, por exemplo, ser injúria e difamação ao mesmo tempo? Injúria e difamação tem. Agora, calúnia não. Não. A calúnia tem que separar. Você pode ter calúnia e difamação, calúnia e injúria e difamação e injúria. Ah, entendi. Agora, você está falando dessa questão mesmo de fotos, vídeos, sei lá, íntimos. A gente vê, voltando no WhatsApp, a gente vê que o pessoal compartilha. Eles vão buscar, lógico, né, se for denunciado, a raiz de onde saiu isso, de onde foi divulgado. Exatamente. Quem vai ser culpado? É só quem divulgou primeiro ou as pessoas que compartilharam também? Então, muito importante isso. Na calúnia, se é calúnia, por exemplo, vem um texto de WhatsApp falando que o Rodrigo cometeu determinado crime e você compartilha esse texto, todo mundo dessa cadeia de compartilhamento pode ser enquadrado na calúnia. Por quê enquadrado na calúnia? Porque se a pessoa que divulgou sabe que aquele delito foi falso, sabe que não existiu delito, então encaixa na calúnia. Na difamação é um pouco complicado, porque na difamação você tem que ter o dolo de difamar, ou seja, de realmente denegrir a imagem da pessoa. Então quem recebeu, se repassou,
às vezes você não consegue caracterizar esse dolo. Ah, não, eu queria difamar o Rodrigo porque eu passei essa informação, né? Às vezes você só passou no compartilhar, então não fica claro esse dolo de prejudicar. Mas quem enviou a primeira vez, quem fez a divulgação da imagem ou da informação, será punido por difamação. E o restante, aí o juiz, no caso, e o delegado vão apurar se tinha intenção ou não. Se foi só um compartilhamento, você não encaixa na difamação. Mas se foi um compartilhamento com a intenção de prejudicar realmente a imagem daquela pessoa, aí sim nós temos a difamação. E nesse caso, lembrando que tudo isso que nós estamos falando é na seara criminal. Cível, sempre cabe indenização por perdas e danos. E aí contra todo mundo que divulgou a imagem. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado aquilo que a gente manda para os outros. Porque ele fala assim, mas eu recebi, eu só encaminhei. Não, você não tem que encaminhar nada. Se o negócio for grave, você nem encaminha. Né? Inclusive, Antonielli, só puxando o gancho, que nessas questões de imagens, nós temos sempre que tomar cuidado pelo seguinte, porque há o crime de pedofilia, que as pessoas confundem pedofilia com o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável é ter relações sexuais com menores de 14 anos. E o crime de pedofilia é você possuir, gravar, dirigir vídeos ou fotos com menores de 18 anos. Né? Então, o que acontece? Às vezes, numa mensagem de WhatsApp, você recebe uma imagem pornográfica que tem um menor de 18 anos ali e você repassa para frente. Automaticamente, você não incorre nem na calúnia, nem na injúria, nem na difamação, nem no estupro de vulnerável, mas sim no crime de pedofilia. Então, quando a gente recebe nesses grupos de WhatsApp várias fotos, nós temos que ter cuidado com as fotos que nós guardamos. Porque dependendo da foto que você guarda, ela vai ser encaixada com uma pedofilia e não adianta falar, mas eu não tive a intenção. Porque o crime de pedofilia é muito claro. Portar imagens, ter em sua posse imagens de cenas de sexo, por exemplo, com menores de 18, é pedofilia. Aí nós já vamos para outra seara, mas tem que tomar cuidado. Verdade. Gente, assim, só para dar uma ressalva, né, assim, falar também um pouquinho, por exemplo, você tem como tirar, né, de salvar as imagens que você recebe, porque às vezes você nem tá sabendo da história. Exato. Você recebe, aí tem um dispositivo que fica armazenado as fotos no celular. Exatamente. Você tem como desabilitar, porque aí você só deleta aquilo que você recebe no WhatsApp. Perfeito. Isso é importante, né? E é importante por dois motivos. Primeiro que economiza a internet do seu celular, né? Economiza espaço, no nosso caso o iCloud fica... fica lotado. E outro detalhe, aí você vai analisar as fotos que você quer ter mesmo. Não fica aquele salvando um monte de imagem porque aí que você você acaba vai lá e salva a fiscalizando. foto que você quer ter, né? Exatamente. Olha só, a Mariana do Aerorancho pergunta assim, como casos na internet são resolvidos? Minha empresa foi difamada nas redes sociais. Então, aí da empresa é um pouquinho complicado. Porque honra, em tese, só quem tem é a pessoa física. Só quem tem é o ser humano, né? Mas há julgados que a empresa também, quando é difamada, pode ingressar ali com uma indenização por perdas e danos. Então, nós precisamos analisar, nesse caso, Mariana, certinho o que aconteceu. O que foi falado, o que aconteceu, qual é o âmbito de atuação. Mas, por exemplo, não é o seu caso, mas isso acontece muito tem um site, né, Reclame Aqui. Isso acontece demais, porque a pessoa fica triste lá com uma empresa, vai lá e solta os cachorros da empresa, né? Se você estiver falando do produto que está defeituoso, ok. Mas tem muita gente que realmente difama a empresa. Nesse caso, não há o crime de difamação, porque a pessoa jurídica ela não tem honra. Mas você pode pleitear, se for o caso seu, né, da sua empresa, uma indenização por perdas e danos contra quem fez isso. Tá? Outra pergunta, do Sérgio acho que é Mato Grosso. Fui acusado de furto onde eu trabalhava. A testemunha afirmou que me viu pegar algumas coisas como produtos de limpeza. Sofri retaliação, tanta retaliação que não aguentei e pedi demissão, porque eles não queriam me mandar embora. Eu não fiz nada e eu não tenho como provar. E agora? Então, nesse caso é um caso típico de calúnia. Por exemplo, se você realmente não fez e ela lhe acusou por algum motivo, né, ela disse que viu e não viu, uma coisa ela viu, né? Vai falar para ela, tem que provar? Ela tem que provar. Se ela não provou, fica claro que ela teve um intuito de lhe caluniar. Então, ela lhe caluniou, encaixa no artigo 138. Porque ela sabe que é falso, que não foi você que furtou, e mesmo assim ela imputa você. Agora, Rodrigo, né, como que a gente pode fazer para provar isso, por exemplo, quando é falado, por exemplo? Então, falado é muito difícil, Antonielli. Por quê? Porque as palavras, elas ficam soltas no ar. Se bem que quando está acontecendo alguma confusão, sempre tem alguém com celular hoje em dia, né? Exatamente. Sempre quando tem uma briga, tem alguém. Mas, às vezes, a injúria, né, que fica mais claro nesse caso,
é sempre falado de um para o outro, né? Não tem um interlocutor ali que possa gravar. Mas sempre buscar o quê? Quando for conversar, ter pessoa, geralmente conversar com alguém que você sabe que é alguém que vai te injuriar. Né? Vai falar mal de você, vai lhe xingar. Sempre tem alguém perto como testemunha, porque uma vez falado, a testemunha serve como prova. Agora, nos casos de calúnia e difamação, é um pouquinho diferente, por quê? Porque como atinge a honra objetiva, ou seja, o que a população, o que a sociedade pensa de você, a prova fica mais fácil. Por quê? Porque só vai ser difamação quando aquela informação chegar no ouvido de terceiro. E aí esse terceiro que ouviu, ele é sua testemunha. Então se alguém chegar, Antoniela, e falar assim, o Rodrigo fez algo que não é bom na comunidade dele, sei lá, inventar uma história minha. Quando isso chegar ao ouvido do terceiro, é que o crime de difamação se deu por consumado. E aí esse terceiro, ele pode ser minha testemunha. Então fica mais fácil. A injúria é difícil provar, porque você se sentiu magoado com a outra pessoa, ofendido, é a sua palavra contra dela. Agora, na difamação, se houve difamação, você tem ou um terceiro que ouviu, ou uma postagem no Facebook, ou um WhatsApp, ou alguma coisa nesse sentido. E vale a mesma coisa para calúnia. Tá certo. Vou dar uma pausa aqui de novo para a gente poder falar da nossa dica de hoje. E a nossa dica é para você fritar o peixe, tirar aquele cheiro muito forte. Então, ao fritar o peixe, você coloca um galinho de salsa no óleo da frigideira. Ele ficará mais cheiroso e saboroso. Adoro comer peixe, sou lá de Ladário, né? Lá em Ladário a gente come peixinho fresquinho. Sim. E aí diz que o pedacinho, né, o raminho da salsa já deixa o peixe com um sabor mais gostoso, né? E o cheiro mais agradável também. Então testa aí na sua casa e conta pra gente, tá bom? Rodrigo, a questão da penalidade, como é que funciona? É diferente de um pro outro? Sim, é diferente. A calúnia é um crime mais grave. A pena da calúnia são de 6 meses a 2 anos de prisão. Né? Está lá no Código, no 138. A pena da difamação é de 3 meses a 1 ano. E a pena de injúria é de 1 mês a 6 meses. Qual que é o problema, Antoniela? Esses crimes, pela lei do juizado especial, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, todos os crimes que têm pena mínima menor do que 1 ano, eles são chamados os crimes de menor potencial ofensivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se ocorrer uma calúnia contra você e você fizer essa notícia na delegacia, o seu advogado propor uma queixa-crime, porque nesse caso não é o Ministério Público que ingressa com a ação. Nesses casos dos crimes contra a honra, quem ingressa com a ação é um advogado ou defensor público contratado pela vítima. Ok. Realizou a queixa-crime, que é a peça técnica lá, o juiz ele vai chamar o agressor, no caso a vítima, o autor do crime, para conversar numa audiência de conciliação. E ali pode ser proposto um acordo. O que é esse acordo? Ao invés de ter o processo, a pessoa ela pagar cesta básica, pedir inclusive, tem alguns acordos assim, trabalhos comunitários, pedir desculpa. Por exemplo, na injúria, pode ter o pedido de desculpa, de repente. Chegar na audiência, a pessoa fala assim, eu te injuriei, você ficou magoado, me desculpa, não era a minha intenção. Se houve essa retratação, o juiz ele até tira a pena, você entendeu? Então, como as penas elas são baixas, de repente, para o agressor vale ali querer agredir, porque sabe que não vai ficar preso. Então, assim, são penas de prisão, só que na hora de aplicação, elas são convertidas para penas restritivas de direito, como trabalhos comunitários, prestação pecuniária, que é pagar a cesta básica, inclusive, e aí dependendo do crime, cabe a retratação. Difamação, por exemplo. Lhe difamaram no Facebook, falaram algo ruim de você na rede social. Se a pessoa se retratar, mas aí tem que se retratar conforme o agravo. Se 400 pessoas tiveram acesso àquela informação difamatória, ele tem que pedir desculpa perante essas 400 pessoas. E aí ele fica isento de pena. Então, dependendo do crime, dependendo da gravidade, até cabe uma isenção de pena no caso de retratação. E aumentar a pena, não tem isso? A pena, por exemplo, vamos pegar na calúnia, de 6 meses a 2 anos, até 2 anos. Aí nós temos alguns casos de aumento de pena, quando, por exemplo, a calúnia e a difamação são cometidas com maiores de 60 anos. Aí você aumenta a pena, até 1/3, mas só até aí. E deficientes? São maiores de 60 e deficientes, o mesmo caso. Tá certo. Rodrigo, pra gente finalizar, o que a gente tem que guardar de tudo isso daí que a gente tava falando, que é importante? Lógico, o primeiro é não compartilhar coisas que não é da sua conta. Exatamente. Acho que a primeira coisa que nós temos que nos resguardar, se nós somos pessoas de bem, é sempre que recebemos informações difamatórias ou caluniosas, ou guardarmos para nós e fingirmos que não estamos sabendo de nada, ou chegar a pessoa
que realmente está sendo ofendida e falar, ó, eu recebi essa mensagem, para que ela tome as medidas cabíveis. Até porque, se ela estiver tomando as medidas cabíveis e você não tão logo apresentou essas informações, você pode acabar sendo acusado ali como partícipe, no caso, cúmplice da difamação. Então tem que tomar cuidado. E para nós ali, que estamos na rede social sempre, que achamos que estamos no anonimato, né? Porque Rui Barbosa... Sabe que existe um tribunal do Facebook, né? Você sabe, né? Exatamente. Que ali o pessoal julga, condena, Exatamente. faz tudo. E aí já era. E como eu sempre falo, né, aí citando Rui Barbosa falou que para os crimes públicos nós temos a lei e para os crimes privados nós temos a religião. Então, qual que é o problema da rede social? É que a pessoa ela acha que está no privado. Ela acha que ninguém está vendo. E aí ela posta uma indireta, meio que direta. Posta uma informação para denegrir alguém, fingindo que ninguém está olhando. Aí o que acontece? Vai ter alguém que vai dar o famoso print de tela, mostrar para a pessoa, e aí, por vezes, o crime de calúnia, difamação ou até injúria pode estar configurado. Tá certo. Rodrigo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Pela sua participação. A gente vai ver uma próxima oportunidade também. Tá certo. Tá bom? Obrigado. E você que está em casa, não saia daí que a gente já volta.